existe crescimento sem verdade. Você pode ter um pensamento ruim e você não é uma pessoa ruim por isso. A gente não pega uma pessoa e a pessoa não é um transtorno, ela não é uma doença. É como se você falasse assim, uma pessoa tem tuberculose, então ela passa a ser o pulmão doente? Não, ela é uma pessoa inteira. E isso também ocorre com disfuncionalidades mentais. A gente tem que pensar que o que a pessoa era antes do adoecimento. Por quê? Porque na hora que a gente faz um planejamento, qual o objetivo? Trazer a pessoa de volta à vivência que ela tinha. Mas mais ainda, eu tiro a pessoa daquele vácuo que ela está, daquele momento de dificuldade. Mas não basta ela voltar a ser a mesma pessoa. Ela vai ter que voltar a ser aquela pessoa com uma visão muito clara de mudança. Mudar o quê? Mudar tudo aquilo que levou ao adoecimento. Quais são seus pontos fracos? Quais são seus pontos mais disfuncionais? Quais são suas aptidões? Quais são seus talentos? Um cérebro, ainda que ele tenha muita predisposição a um tipo de funcionamento, ele sempre vai poder ser moldado. Mas a única pessoa que vai poder moldar seu cérebro é você mesmo. Só você vai poder dirigir o seu cérebro. Não existe outra pessoa que vai poder fazer isso. Pessoas vão poder te ajudar, te orientar, mas é você que tem que estar no comando. E você tem que começar a entender o que você sente, o que você pensa. Você sabia que nem tudo que a gente pensa é o que a gente é? Existem pensamentos que a gente fala assim, meu Deus, que pensamento horrível que eu tive. Aquilo não sou eu. Eu sou a pessoa que estranho aquele pensamento. Isso faz com que a gente veja que o cérebro, ainda que seja muito importante, não somos nós. O cérebro é uma máquina que foi programada para ter esse corpo e para fazer esse corpo sobreviver e ter prazer. O cérebro, se a gente não conduzi-lo bem, ele só vai viver para isso e vai tornar a nossa existência inútil. Quem sou eu quando eu estou vendo que esse cérebro faz coisas que eu não gosto? Eu sou a consciência. O que é a consciência? Se você quer entender um pouquinho mais, a consciência é a nossa dimensão espiritual, que vê isso tudo de cima, que tem consciência de que existe mais coisa do que só a nossa condição biológica. É isso que a gente vai chegar ao ponto de despertar a consciência. Mas para despertar a nossa consciência, a gente tem que ter conhecimento. Eu tenho que saber como funciona o meu corpo, como funciona o meu cérebro. É claro que um conhecimento básico, mas é importante que você entenda isso. Agora, como funcionam meus pensamentos? O que faz com que pensamentos negativos sejam desencadeados e saiam do meu controle, que a gente chama de gatilhos, né? Quantas vezes a gente sempre passa por uma situação e aquela situação faz a gente ter recaídas ou faz a gente ficar mal? Isso chama gatilho. Então tem gente que você fala assim, o que aconteceu? A pessoa, não aconteceu nada. Aí quando você vai ver, aconteceu sim. Aquela pessoa, todo ano, na mesma época do ano, ela fica triste. Aí você vai ver que ela perdeu um ente muito querido naquela época do ano, mas ela nem se dá conta que isso causa uma alteração no seu sentir, no seu pensar e no seu comportar, no seu comportamento. Então é importante que a gente entenda isso. Nós não somos corpos automáticos, nós não somos manada, nós somos seres inteiros. E como seres inteiros, nós temos que ter consciência disso tudo. Eu faço uma brincadeira, imagina que a consciência é um drone. É um drone que sobe e vê isso tudo. E aí, quando eu reflito, tomada por esse poder do conhecimento, do autoconhecimento, aí eu começo a falar que eu sou essa consciência. Eu sou algo muito maior. E é esse algo muito maior que a gente quer despertar. Por quê? Porque tem muita gente que não chega a ter um transtorno, tá? Tem gente que passa por fase que ela diz assim, estou esgotada, estou cansada, não consigo dar conta, estou com desesperança, estou com tristeza. Os ecos da mente é como se fosse o pré-adoecimento, ou uma tendência que o nosso cérebro tem de agir. Os ecos da mente mais comuns são a procrastinação, ou seja, essa coisa de eu querer uma coisa, mas eu estou sempre adiando a decisão de começar a fazer aquilo e levar até o fim. O cansaço mental. Quantas pessoas que você conhece falam assim, eu estou tão cansada,
eu estou exausta. O tempo todo a gente fica ouvindo isso. O esgotamento emocional, pessoas que estão assim, eu estou descontrolada, tudo me leva a ter muita raiva, tudo me leva a ter taquicardia, tudo me leva a ter muito irritabilidade, tudo me leva a ter um incômodo com as pessoas, insônia. Grande parte da população mundial hoje sofre de insônia. O que aconteceu? Mudou tudo, a gente não tinha luz. Hoje a gente tem excesso de luz. Para a gente dormir, a gente era guiado lá nos primórdios da nossa existência pela luminosidade. O sol baixava, começava a produção da melatonina. A melatonina é um hormônio que regula o nosso sono. E aí, ela sendo liberada, em determinado momento a gente entrava naquele sono. Hoje, você não tem mais isso, porque você liga a luz na hora que o sol está se pondo. Então, a gente foi alterando todas as marcações do nosso corpo biológico. Agora, vai deixar de acender a luz? Não, não vai deixar de acender a luz. Mas você tem que entender que você tem que criar condições favoráveis para que você volte a ter um sono reparador. Porque vocês podem não imaginar, mas o sono não é um momento de descanso para o cérebro. É durante o sono que o cérebro limpa o excesso de informação inútil, que fixa memórias, que faz toda a organização de limpeza do sistema imunológico. Então é um momento de muita atividade. Apesar da gente estar lá descansando, esse circuito inteiro, essa máquina maravilhosa, está trabalhando, mas a gente tem que favorecer esse trabalho. Tristeza, né? Tristeza é diferente de depressão, gente. O fato de uma pessoa estar triste tem algo que ela não está entendendo. O que está tirando a alegria? A alegria, eu fico alegre porque algo acontece, eu estou tomada por uma emoção, por um sentimento bom. A tristeza é a mesma coisa. Algo acontece, eu sou tomada por um sentimento não muito legal. Mas isso tem uma relação. Se eu não sou capaz de ler isso, de entender esse mecanismo que o meu cérebro faz entre tristeza, alegria, desejo, vontade, motivação, eu não posso intervir nesse funcionamento. Outro eco que é muito comum, falta de confiança. Essa coisa de tipo assim, não sou capaz, não vou tentar porque eu vou falhar. Mal a gente sabe que a gente aprende mais com os erros do que com os acertos. Por que a gente aprende mais com os erros do que com os acertos? Simples. O cérebro é uma máquina voltada para detectar erros. Se lembra que a gente falou lá no início? Se o erro é o objetivo do cérebro, porque ele acha que o erro pode te levar a consequências perigosas, o que ele vai fazer? Ele vai detectar erro muito mais fácil. E aí eu começo a ter um problema. Se esse sistema de detecção de erro está muito alto, eu começo a não querer errar, e ao não querer errar, eu não me exponho nas situações. Quem de nós já não fez uma gafe social, falar uma besteira, ou dizer alguma coisa que não deveria ter dito numa reunião social? Qual a primeira coisa que a gente sente? Um frio no estômago, né? Uma sensação gelada, a mão logo gela, um pouquinho de taquicardia. Por quê? Porque o sistema detectou que você foi inadequado. E ser inadequado para o cérebro, no mundo primitivo, era um risco muito grande, porque nós éramos animais que não tínhamos muita força, nós dependíamos de quê? Da nossa vida social. Nós tínhamos que nos unirmos para enfrentar animais que eram muito mais poderosos. Isso foi o grande sucesso, né, da espécie humana. A inteligência, mas a união. Se a gente fosse inteligente sozinho, a gente não tinha chegado a lugar nenhum. Então, essa coisa colaborativa nos trouxe até aqui. Então, quando eu falo ecos, eu estou falando coisas que ainda não são necessariamente um transtorno ou uma doença, mas que se a gente não detecta e se a gente não tenta reverter ou controlar ou agir na forma contrária, de limpar esse eco, de limpar essa interferência, certamente esse eco levará a um adoecimento. Os ecos da mente que eu vou detectar hoje com vocês são 3. A desesperança, a negatividade e a procrastinação. Hoje eu diria que esses são os grandes ecos que a gente tem. É o pré-adoecimento,
é o nosso grande desafio de não adoecer, ou, se adoecer, a gente saber a estrada de volta e saber a estrada de buscar sentido, propósito e transcender e acionar a consciência. Isso é o grande objetivo de qualquer ser humano, gente. Isso não é receita de bolo, isso é receita de ser humano, tá? E vale para todos nós, mas cada um tem sua história, cada um tem sua genética, cada um tem o seu desafio. Ninguém fará a sua evolução por você, seja ela biológica, seja ela da consciência, seja ela da grande virada de eu entender quem eu sou e para onde eu estou indo e o que eu vim fazer aqui. Isso é a grande virada da vida e só você pode fazer isso por você. Como que a gente identifica qual é o meu eco? Porque isso é muito importante. Existem aqueles 3 grandes grupos que eu falei para vocês, que se vocês lembrarem, eu vou repetir, que a gente tem que fixar, que é o eco da desesperança, da negatividade e da procrastinação. Se a gente conseguir dar conta desses 3 ecos, a gente está resolvendo pelo menos 80% de toda a disfuncionalidade que o ser humano passa hoje, e que não é pouco. Eu vou deixar para vocês, eu preparei especialmente para vocês um questionário onde vocês vão poder responder, e isso vai ajudar muito vocês identificarem qual eco que tem mais a ver com vocês, ou seja, qual é o tipo de sentimento, de pensamento, de comportamento que está te impedindo de ter uma vida muito mais feliz, uma vida mais produtiva, cheia de sentido e com um propósito muito claro. Vocês respondendo esse questionário, que você tem o link aqui embaixo nessa palestra, você já vai estar orientadinho. Claro que você pode estar já pensando essa hora, tipo assim, eu acho que eu tenho da desesperança, eu acho que eu tenho da negatividade. Ok, melhor ainda, porque aí você está um passinho mais à frente. Você já não é aquela pessoa que não tem autoconhecimento, ou que tem 0 de autoconhecimento. Então, a gente vai acoplando, vai ser muito mais fácil você entrar nessa trilha de chegar a ser quem você realmente deve ser. O passo número 2 da nossa jornada Eco da Mente é adquirir conhecimento, ou seja, conhecer mais a fundo o eco que você identificou. Qual o eco? Tente ser mais preciso. A sua personalidade se encaixa em qual? Porque isso vai ser muito determinante para que a gente possa fazer toda essa trilha de avanço na melhora, na limpeza do seu eco, para que você possa ter um cérebro muito mais orquestrado, tocando uma melodia que seja a sua essência, como se fosse aquela música que te faz bem. Porque quando você tem os ecos, né, teu cérebro é como se ele tivesse uma grande sinfonia em desarmonia, como se você não mais se reconhecesse, ou o que você reconhece é algo que não te faz bem e que não te faz feliz e não deixa você evoluir para onde você tem que ir. O passo número 3 é explorar o autoconhecimento. Por que eu falo isso? A gente falou de cérebro, a gente falou de circuitos, de neurotransmissores. Muito bem, isso, a parte biológica, é praticamente comum a tudo. Agora, tem coisas que só são inerentes à minha história. Então, é o autoconhecimento, é o conhecimento da minha história. Eu preciso me saber como ser humano, que tem o corpo, que tem o cérebro, que tem a mente, que tem a dimensão espiritual, mas eu preciso saber o que tem de diferente na minha história. Porque, por exemplo, a gente pode ter um corpo igual a todo mundo, mas existe uma coisa na nossa atividade mental que são os gatilhos. Gatilho é aquilo que aciona em mim as minhas vulnerabilidades, que faz com que a caminhada eu tropece. Então, o meu gatilho é diferente do seu gatilho. O gatilho de alguém pode ser, por exemplo, a dependência afetiva de alguém. O gatilho de alguém pode ser uma hipersensibilidade ao álcool. O gatilho de alguém pode ser a insônia. E ela começa a apresentar sintomas de tristeza, sintomas de exaustão. Então é importante que a gente saiba a nossa história. E nessa hora a gente tem que tirar a roupa e despir a gente na frente do espelho
e falar as coisas que realmente, muitas vezes a gente não tem coragem de falar. As nossas, às vezes, mesquinharias, as nossas pobrezas de espíritos, as nossas picuinhas. É importante que a gente seja verdadeiro, porque não existe crescimento sem verdade. Você pode ter um pensamento ruim e você não é uma pessoa ruim por isso. Você passa a ser uma pessoa ruim quando você não faz nada para melhorar seus pensamentos. Nem como pessoa, né, para você mesmo, nem para o coletivo. Lembre-se, nós não somos o que nós pensamos. Nós somos aquilo que nós desejamos ser e é nisso que a gente vai buscar. Passo número 4. Agir proativamente. Agir proativamente foi tudo que eu falei até agora, gente. Não existe ninguém no mundo que tem que conhecer mais o seu funcionamento, os seus ecos, as suas dificuldades, as suas aptidões, os seus talentos, os seus dons do que você. Só você pode ser o melhor motorista para o seu cérebro, para a sua mente. Imagina o seguinte, um piloto precisa de um mecânico. Nós também precisamos de ajuda. Essa ajuda pode ser na forma de um psicólogo, essa ajuda pode ser que vai ajudar a gente a entender essa engrenagem, principalmente o autoconhecimento. Essa ajuda pode ser em forma médica, porque muitas vezes as pessoas chegam num ponto que todos aqueles circuitos ou os neurotransmissores já estão muito alterados. Então a gente precisa de ajuda, como um carro eventualmente precisa de mecânico. Mas o fato é que a gente não vai ficar com o mecânico o dia inteiro dirigindo com a gente. Então a gente precisa de um pit stop, mas a gente precisa ser um bom piloto e saber reconhecer a hora que você tem que parar no mecânico, a hora que você tem que botar combustível, a hora que eu tenho que fazer atividade física. É isso que eu quero que vocês entendam. Por que vocês levam o carro para revisão e não levam o cérebro para revisão? E não levam a consciência para revisão? Isso é um processo contínuo. Por que tratam as coisas materiais com tanto carinho e tratam a sua essência, o seu funcionamento, a sua consciência tão mal? Está na hora da gente mudar essa história, está na hora da gente cuidar da gente, porque só a gente pode conduzir a gente aonde a gente foi feito para chegar. E, finalmente, o passo número 5, desenvolver a consciência. O que é a consciência, gente? É a nossa dimensão espiritual. É algo que está além da minha máquina, algo que está além do meu corpo, algo que está além do meu cérebro, algo que está além da minha mente, porque a minha mente são os pensamentos. Agora, é preciso que a gente entenda que a consciência, ela é ética em si. A gente sempre sabe se a gente está fazendo uma coisa errada. Aí vocês vão falar, ai, Bia, mas o psicopata também sabe que faz uma coisa errada, ele só não liga. Mas sempre nós sabemos. Quando a gente chega e magoa alguém, você pode fazer impulsivamente, mas se você parar e acionar a sua consciência, você sabe que você fez errado. Então a gente tem que despertar a consciência para que a gente possa se encontrar, para que a gente possa dar sentido e propósito à nossa existência e também para que a gente possa contribuir com sentido e propósito dos que nos cercam. Porque assim, a gente ser feliz, só é possível ser feliz de verdade quando eu pego todas essas etapas. Eu limpo meus ecos, eu descubro quem eu sou, ao que me destino, como eu vou executar isso e começar a executar. Quando eu faço isso, eu abri o despertar da minha consciência. E para a gente ser feliz de verdade, não basta fazer isso para a gente tem que ser fator de soma para que outras pessoas façam isso, no tempo delas. É importante que a gente entenda isso. Ninguém muda ninguém, mas a gente pode dar um toque. Um toque que às vezes a pessoa não vai ligar em nada naquele momento, mas um dia ela vai lembrar do que você falou. E pode ser que nesse dia ela fale, entendi agora o que você falou para mim, há 2 anos atrás. E tudo bem, porque assim, a gente tem que parar com essa coisa de que eu só vou ser feliz quando meu pai, minha mãe, meu marido, meu filho fizerem isso. Não, gente, cada um é responsável, cada um está pilotando seu carrinho. Então, vamos ser responsáveis pelo nosso carrinho. Ajeita seu carrinho para depois você ajudar alguém que pedir ajuda, ajustar o seu.
Até porque respeito é uma coisa do despertar da consciência. Respeite o tempo de cada pessoa. Se seu tempo é aqui e agora, ótimo. Se o tempo de quem você quer que mude não é aqui e agora, deixa ele. Isso tudo está dentro da nossa consciência. O dia que você entende isso, você entendeu o que você está fazendo aqui.